grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhas, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença, em busca da Tua bênção, em busca de mais intimidade contigo, buscando a bênção do nosso Pai, apresentando-te os pedidos e os agradecimentos que aqui foram feitos. Responde-os em Tua misericórdia e derrama sobre nós o Espírito Santo para entendermos a Tua mensagem para nós neste dia. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Então, queridos, nós vamos continuar com o estudo do livro Eventos Finais. Hoje nós vamos estudar com vocês 2 capítulos, que é o capítulo 7 e o capítulo 8. O capítulo 7 fala sobre vida campestre e o capítulo 8 fala exatamente sobre as cidades, que nunca foi plano de Deus que o seu povo vivesse em cidades, não é? Existe um livrinho Vida Campestre, mas este aqui é um capítulo do Eventos Finais. O ideal de Deus para o seu povo. Qual era o plano de Deus para o seu povo? Embora tudo que Deus criou fosse perfeito, fosse belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam felizes, mas Deus manifestou seu grande amor para com a raça humana, primeiramente com os nossos primeiros pais, plantando-lhes um jardim. A Bíblia diz que Deus lhes plantou um jardim, chamado o Jardim do Éden. Deus planejou que uma parte do tempo de Adão e Eva deveria ser passada na ditosa ocupação de cultivar o jardim, o trabalho. O trabalho vem já num período anterior ao pecado. Antes do pecado já existia o trabalho. Eles deveriam trabalhar cultivando o jardim. E outra parte do seu tempo eles deveriam receber visitas de anjos, ouvindo as instruções dos anjos e em alegre meditação. O trabalho de Adão e Eva não era cansativo, mas era agradável, era revigorante. Esse belo jardim deveria ser o lar e a residência de Adão e de Eva. Este foi o plano de Deus para o primeiro Adão. E quando Deus se tornou homem, nasceu da Virgem Maria, recebeu o nome de Jesus, o apóstolo Paulo diz que ele é o segundo Adão, ou o último Adão. Assim como Deus planejou o trabalho e uma vida em meio à natureza para o primeiro Adão, quando nasceu o Filho de Deus, também Deus planejou o trabalho para ele e uma vida isolada nas colinas da Galileia. Quais foram as condições que o pai escolheu para o seu filho quando ele nasceu? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações. Deus, o Pai, escolheu para o seu filho uma vida pobre, simples, isolada das grandes cidades, onde Jesus podia trabalhar. Ele ficou mais conhecido como carpinteiro na oficina de José, porque ele aprendeu um ofício. Era considerado pecado entre os judeus deixar um filho crescer sem aprender um ofício. E Jesus era carpinteiro, não por ser filho de carpinteiro. Ele era carpinteiro porque ele praticou esta profissão. Mesmo depois de José ter morrido, Jesus continuou trabalhando na carpintaria ali em Nazaré. Portanto, queridos, Jesus vivia uma vida de abnegação, de economia, serviço paciente, feito com contentamento. A hora de estudo junto à mãe, Maria, com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale,
o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão com Deus, tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus. Quando aos 12 anos, os sábios, os doutores da lei disseram: como este aí sabe tanto, não é? Sem ter aprendido. Ele aprendeu aos pés de Maria a ler e aprendeu estudando a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Longe das grandes cidades, este foi o plano de Deus. Será que o plano de Deus para os filhos que Ele tem hoje na terra seria diferente? Não, Deus quer que nós vivamos o máximo possível afastados das grandes cidades, o máximo possível em lugares onde exista bastante verde, bastante espaço, bastante contato com a natureza. Deve-se sair das cidades, diz Deus, o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra, onde seja possível ter um jardim, em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. A minha esposa vive pedindo em oração a Deus um lugar onde ela possa plantar frutas e plantar flores, né? Que é o que ela ama. Está certo você pedir tais coisas para Deus, porque Deus quer dar isto para você. As pessoas vivem em cidades apinhados, vivem em cidades morando numa casa que era para 4 pessoas, vivem 10 pessoas, 15 pessoas. Num quarto onde deveria dormir uma pessoa, no máximo 2, existem 7, 8 pessoas dividindo o quarto. E Deus não se agrada porque as pessoas não estão tendo um ambiente saudável para se viver. Para você praticar a sua comunhão com Deus, para que você pratique a sua hora de meditação, de estudo da Bíblia e oração, você tem que ter privacidade. Para fora das cidades é a minha mensagem neste tempo, diz aqui na página 57. O Senhor recomenda que o seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não se imagina, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, se poderá construir casas nessa mesma cidade que foi destruída. Você se lembra de alguma cidade aqui nos Estados Unidos que foi destruída e agora estão reconstruindo? New Orleans. Deus está dizendo que nós não deveríamos fazer planos de comprar residência e propriedades em lugares que foram destruídos, lugares ímpios. Queridos, vamos prestar atenção ao que Deus está falando. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. São considerados como reis e rainhas porque eles têm um pedaço de terra, onde eles vivem com a sua família, onde eles plantam, onde eles colhem. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades, como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Enoque ia à cidade, testemunhava de Deus, mas ele tinha uma vida isolada no campo. Durante anos me foi ministrada a revelação especial acerca do nosso dever de não centralizar a nossa obra nas cidades, disse Deus. Não colocar os prédios das associações, os das conferences ou das uniões em cidades, mas em lugares retirados. Deus aconselha isso. Ló poderia ter preservado de muitos males a família dele, se não houvesse estabelecido o seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade, Sodoma. Nós, como pais, poderemos poupar muitos sofrimentos para os nossos filhos, se escolhermos bem um lugar isolado, não tão distante da cidade, mas que dê privacidade, que dê condições para que vocês possam ir à cidade, mas não morar na cidade. Esta é a orientação de Deus. Outra vez dizemos: saiam das cidades. Não considerem uma grande privação ter de ir para as colinas e montanhas. Ló nem quis pensar em montanhas, porque ele achava aquilo
impróprio e a família não queria. Mas Abraão viveu em comunhão com Deus nas montanhas. E Ló escolheu as campinas próximas de Sodoma e Gomorra e finalmente foi morar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Perdeu a família toda, esposa e filhas. Somente ele se salvou. Queridos, nós podemos poupar a nossa família fazendo decisões inteligentes. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho da sua vida, procurar espiritualidade. Qual é o trabalho que Deus quer que você coloque como meta na sua vida? Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida, procurar espiritualidade. Mais do que procurar dinheiro, mais do que procurar bênçãos materiais, propriedades. O trabalho número 1, alvo número 1, nosso como povo de Deus, é procurar espiritualidade. Um lugar onde possamos crescer espiritualmente, porque Cristo está para vir. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considere uma privação serem convidados para abandonar as cidades e mudar-se para as zonas rurais. Isso não é privação, isto é bênção. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. Quando você olha para prédios e asfalto, isso não chama a sua atenção para Deus. Mas quando você olha para jardins floridos, árvores, o verde, isto chama a nossa atenção para o Criador de todas as coisas. É muito mais fácil desenvolver o caráter se nós morarmos em lugares isolados. Eu confesso que Deus planejou que nós morássemos aqui em Palm Coast. Não fomos nós que escolhemos, foi Deus que escolheu. Porque aqui é como uma fazenda, não é? Você não mora numa cidade. Você não mora numa cidade, você mora numa fazenda espalhada, com muito verde, 8 parques, muito bosque, bastante espaço, uma casa longe da outra. Isso dá privacidade. Cada pessoa tem um pedacinho ali para plantar alguma coisa. Mas você pode ter também um sítio, não é? Também um sítio próximo, mais distante do centro da cidadezinha. Enfim, queridos, nós deveremos ir fazendo planos, mas não deveremos fazer decisões precipitadas. Deus orienta o seu povo para que não faça decisões precipitadas, vendendo tudo e indo para um lugar sem saber para onde está indo. Muitos agiram de forma imprudente e perderam tudo, e depois tiveram que voltar com as suas famílias para a cidade porque estavam passando fome. Nós devemos ter cuidado para não tomar decisões precipitadas, mas fazer aos poucos. Aos poucos. Você pode comprar um pedaço de terra e ir desenvolvendo, ir plantando. E então, no momento certo, Deus vai mostrar para que você mude. Mas dê condições para que seus filhos estudem. E dê condições para que você também pregue nas cidades. Por isso deve ser próximo das cidades, mas não no meio das cidades. A tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais difícil para os pais e os filhos que moram nas cidades. Porque aí não é você somente educando o caráter do seu filho. Você tem muitas outras influências. Mas quando você está isolado, em meio à natureza, é você e Deus, formando o caráter dos seus filhos. Fé, amor, esperança e felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tiremos nossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído de carros, e a sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação, confusão. Deveriam poupar aos seus filhos tal coisa, pois todo organismo é prejudicado pela correria, pela precipitação e pelo barulho. Isso atrapalha o sono, atrapalha o estudo, atrapalha a meditação, mas o mundo vive no barulho. Louvado seja Deus pelo lugar que nós moramos aqui. É silêncio total. Aleluia por isso. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças.
o predomínio do ar poluído, a água poluída, alimentos impuros, as habitações apinhadas, obscuras, insalubres, são alguns dos males para enfrentar. Não era plano de Deus que o seu povo se aglomerasse nas cidades, se amontoando em edifícios e cortiços. Pessoas morando em basement, embaixo, onde não penetra sol. Um ambiente insalubre. O Senhor deseja que o seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar as próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Portanto, queridos, esta é a orientação de Deus neste capítulo sobre vida campestre. Agora, no capítulo 8, fala sobre a vida nas cidades. Caim, a Bíblia diz em Gênesis 4:17, Caim foi quem fez a primeira cidade. A Bíblia começa falando, Gênesis 4:17, que Caim fundou uma cidade. Depois de Caim, veio então, após o dilúvio, Nimrod. Nimrod fundou também uma cidade, Babel, Babilônia. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara, porque a arca ficou em cima da montanha, e os descendentes, a maioria, ficaram por ali. Mas, aumentando o número da população, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições da sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos dos seus companheiros tementes a Deus. E, depois de algum tempo, resolveram se separar dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Senear, nas margens do rio Eufrates, e ali fundaram a cidade de Babilônia. Ali resolveram edificar uma cidade, e nela uma torre bem alta, estupenda, que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Nimrod, o construtor das cidades. Mas as cidades são viveiros de vícios. Nas cidades grandes você não tem privacidade, porque você está muito perto um do outro, as casas muito amontoadas, muito encostadas uma na outra. A maioria das casas nas grandes cidades tem portas e janelas na frente e talvez porta atrás. Não tem nas laterais, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Então não tem como o sol penetrar. Não é saudável, não tem terra, não tem lugar para as crianças correrem. Não tem grama para as crianças correrem, para tomarem o sol, para ficarem coradas. A busca de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados. Mas demasiado tarde se arrependem do seu terrível erro. As cidades dos nossos tempos tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os divertimentos como teatro, nós diríamos cinema, corridas de cavalo, jogos e as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias, estimulam ao extremo todas as paixões. Deus fala através da sua serva: foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, se encherão de violência e de crime, e que essas coisas aumentarão até o fim da história terrestre. Não vai diminuir, só vai aumentar. A condição das cidades só vai piorar. Terríveis abalos sobrevirão à terra, e aqueles suntuosos palácios construídos à custa de enormes despesas certamente se transformarão em montões de ruínas. Edifícios construídos à prova de fogo se transformarão em cinzas. Deus fala aqui, página 67, dos eventos finais. Vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios construídos e que se acreditava serem à prova de fogo. E assim como Sodoma pereceu nas chamas da vingança de Deus, essas suntuosas construções também se transformarão em cinzas. Os lisonjeiros monumentos da grandeza humana serão reduzidos ao pó.
mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Deus está retirando o seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antes do dilúvio, e como Sodoma e Gomorra. Suntuosas mansões, maravilhas da habilidade arquitetônica serão destruídas num momento para o outro, quando o Senhor notar que os proprietários excederam os limites do perdão. A destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumia serem à prova de fogo é uma ilustração de como em pouco tempo a arquitetura da terra jazerá em ruínas. As pessoas continuarão construindo edifícios dispendiosos que custam milhões de dólares, mas o Senhor me informou que, não obstante a extraordinária firmeza e o dispendioso aparato desses edifícios, terão eles o mesmo fim que o templo de Jerusalém. Não vão ficar pedra sobre pedra. Falando sobre Nova York, Deus fala através da sua serva. Ela diz: não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York. Mas uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam uma prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Quando as duas torres gêmeas caíram, eu li esse texto e me parecia muito similar. Eu não estou dizendo que ela estava falando das torres gêmeas, mas é muito semelhante à descrição que ela faz para aquela estrutura suntuosa que eram os dois prédios, as duas torres gêmeas. Garantia-se que esses edifícios seriam uma prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. As pessoas olhavam aos altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não conseguiam fazer funcionar as máquinas. Falando de Chicago e de Los Angeles, Deus mostrou cenas que logo ocorreriam em Chicago, e outras grandes cidades também passaram diante de mim. Ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, houve tempestades, ventos destruidores, edifícios foram destruídos pelo fogo e arrasados por terremotos. Falando de Chicago, foi-me mostrado que a visão dos edifícios em Chicago e o ônus sobre os recursos do povo para erigi-los e sua destruição era uma lição prática para todos nós, nos advertindo de que não devemos investir predominantemente nossos recursos em propriedades na cidade de Chicago. Foi feita uma demonstração similar no tocante ao ato de construir em Los Angeles. Repetidas vezes tenho sido avisada de que não devemos aplicar recursos na construção de edifícios dispendiosos nas cidades. Não construir grandes prédios nas cidades, sejam de escolas, sejam de hospitais, sejam de igrejas. Não investir dinheiro em dispendiosos prédios nas cidades. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra. 1903, ela escreveu isso. Vou ler de novo. Em 1903, lembre-se que o grande terremoto de São Francisco foi no dia 18 de abril de 1906. E ela escreveu isso em 1903, em torno de 3 anos antes. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. 3 anos antes. E o que aconteceu? O terremoto e o incêndio de São Francisco, onde morreram 3.000 pessoas e 80% da cidade foi destruída. 80%. Nesse tempo, Ellen White morava a 2 horas de São Francisco. Ela morava ali perto de Santa Helena. Fica em torno de 2 horas de São Francisco.
que era um lugar muito agradável, é até hoje, não é? O terrível terremoto que sobreveio a São Francisco será seguido de outras manifestações do poder de Deus. Sua lei tem sido transgredida, as cidades tornaram-se poluídas pelo pecado. Estudem a história de Nínive. Deus enviou uma mensagem especial para essa cidade iníqua por intermédio de Jonas. E Deus está enviando uma mensagem às cidades iníquas dos nossos dias. Ao nos aproximarmos do fim da história terrestre, as cenas da calamidade de São Francisco hão de repetir-se em outros lugares. Os juízos que já ocorreram constituem uma advertência, mas não o fim da punição. Tenho ordem de declarar a mensagem dizendo que as cidades onde reina transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, por fogo e por enchentes. As cidades mais ímpias Deus destruirá por terremoto, fogo e enchentes. Isso ela escreveu em 1906. A cidade de São Francisco é somente uma amostra do que o mundo inteiro está se tornando. A cidade de São Francisco em nada melhorou. Em nada melhorou. Podemos esperar mais destruições. Os ímpios estão sendo atados como que em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e confederações. Há pessoas que me perguntam se deveríamos participar de sindicatos. Eu não tenho nada a falar sobre sindicatos, mas Deus tem. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais e sindicatos e em confederações. Não devemos ter nada que ver com essas organizações. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Eles vão usar quem? Os sindicatos. Satanás vai usar os sindicatos. Alguns combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos e os que a eles se recusam unir serão marcados. Por isso, mesmo hospitais deveriam ser bem fora das cidades grandes para fugir do controle dos sindicatos. Por causa desses sindicatos e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. O que é que dificultaria levar avante o trabalho de Deus nas cidades? Os sindicatos. Minha advertência é: conservem-se fora das cidades. Não edifiquem hospitais nas cidades. Está claro isso, irmãos? Não edifiquem hospitais nas cidades. E quando naquele tempo construíram hospitais bem retirados da cidade, mas hoje pode ser que o hospital esteja no centro da cidade, porque cresceu, deveria se transferir, mudar e buscar lugares isolados. Nessas mesmas cidades, os ganhadores de almas deparam com algumas das maiores oportunidades. No meio destas cidades existe gente sincera. Portanto, o povo de Deus não pode se isolar e não pregar. Deus quer que moremos fora das cidades, mas numa distância que seja possível você trabalhar nas cidades e pregar o evangelho nas cidades. Não podemos, Deus não quer que abandonemos as cidades e as pessoas sinceras que estão desejando conhecer a verdade estariam ali perecendo. Aqui diz: até mesmo entre os descuidados e indiferentes, a atenção de não poucas pessoas pode ser atraída por uma revelação de amor de Deus pela humanidade. Como preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus, devemos realizar um amplo trabalho nas grandes cidades. Temos um solene testemunho a ser dado nesses grandes centros. A mensagem do terceiro anjo deve agora ser proclamada não só em países distantes, mas também em negligenciados lugares por perto, em que há multidões não advertidas nem salvas. Nossas cidades em toda parte requerem diligente e sincero trabalho por parte dos servos de Deus. Sempre que for possível, nós pais deveremos estabelecer lares no campo para os filhos. Sempre que for possível. A serva de Deus é muito equilibrada, porque o Espírito Santo é equilibrado. É dentro do possível fazer planos para se afastar.
sem movimentos precipitados, apressados, impensados. Durante anos temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos. Devem fazer planos para abandonar as cidades. E os planos você faz a longo tempo, criando condições para viver bem longe da cidade. Conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho. Mas até que seja possível sair, durante todo o tempo que ali permanecerem, durante todo o tempo que ainda estiverem vivendo na cidade, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Cidades e vilas se acham mergulhadas no pecado e na corrupção moral. Entretanto, existem nas cidades Lós, como lá em Sodoma existia um Ló, que era justo diante de Deus. Devem se estabelecer escolas da igreja para as crianças que estão nas cidades. Você está morando na cidade, tem membros da igreja na cidade, deveríamos ter escolas junto às igrejas para os membros, para as crianças da igreja. Devem-se tomar providências para o ensino de estudo mais elevados, onde estes forem exigidos. Nossos restaurantes devem estar nas cidades. Não poderiam estar em outro lugar. Como é que você vai construir um restaurante no mato? Os nossos restaurantes deveriam estar no meio das cidades, porque é ali que o povo precisa aprender a comer. E cada pessoa que entra num restaurante desse, ele recebe a mensagem de Deus. Ele está recebendo a mensagem de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra maneira, os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhes os princípios do viver saudável. Agora, sobre não fazer mudanças precipitadas, vejam o que Deus fala. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Você já ouviu falar de grupos que se afastaram, venderam tudo e foram para um lugar isolado e lá não conseguiram se manter e tiveram que voltar e reiniciar tudo, começar tudo de novo na cidade? Foi um plano sem a orientação de Deus. Por isso está falando aqui, cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Cada coisa tem de ser levada em conta. Agora, qual é o sinal de Deus para a fuga da cidade? Lembram-se vocês qual foi o sinal que Deus deu? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Qual foi o sinal que Jesus deu para que fugissem de Jerusalém? Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. O mesmo sinal que Deus deu para o povo fugir da cidade de Jerusalém é o mesmo sinal que Deus está dando para o seu povo na última geração, que é a nossa geração, também fugirmos das cidades. Se entendermos aquela profecia, entenderemos essa profecia. Mateus capítulo 24, verso 15 diz: quando pois virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Parece que não dá para entender, não é? Aqui diz, abominação da qual falou Daniel. Quando estiver no lugar santo, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Queridos, aqui Jesus está falando da destruição de Jerusalém. Ele está respondendo a pergunta. Ele está respondendo a pergunta que foi feita no capítulo 24, verso 3. Capítulo 24, verso 3. Qual foi a pergunta? Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Porque Jesus no verso 2 disse, né? Jesus porém lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou que o templo seria destruído. E os discípulos perguntaram: mas quando vai acontecer isso? A destruição do templo. E quando acontecerá a sua vinda? A sua segunda vinda? Jesus responde estas perguntas no capítulo 24 todo. Portanto, o verso 15 em diante, Jesus está respondendo quando é que o templo seria destruído. Quando Jerusalém fosse cercada. O povo de Deus deveria fugir. Quem cercaria Jerusalém? Roma. Roma cercaria Jerusalém. Quando pois virdes, diz o verso 15, né? Quando pois virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel. Quando você lê o livro Grande Conflito, página 25 e 26. Grande Conflito, página 25 e 26. Ellen White descreve que esta abominação da desolação, do capítulo 24, verso 15, se cumpriu quando o exército romano cercou Jerusalém e plantou, fincou em Terra Santa a bandeira romana, chamada de o estandarte idolátrico romano. Está lá na página 25 e 26 do Grande Conflito. Quando eles cercaram Jerusalém e fincaram o estandarte idolátrico romano, cumpriu a profecia. Por isso o povo de Deus deveria fugir. Por isso, quando Jerusalém foi destruída, nenhum cristão morreu, porque todos entenderam o conselho de Jesus e fugiram. Mais de 1 milhão de judeus morreram na destruição de Jerusalém, porém nenhum cristão, eles fugiram. Queridos, o sinal para que o povo fugisse, que Deus deu, foi quando o exército romano cercasse Jerusalém, e Deus chama o exército romano de abominação da desolação, da qual falou Daniel. Tem a ver com Roma imperial cercando o povo de Deus. Agora vejam como Ellen White interpreta isso. Veja como o Espírito de Profecia interpreta, na página 72 de Eventos Finais. Estão prontos aí? Isso aqui é muito importante. O sinal da fuga das cidades. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Entenderam? Deus está falando que o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era a abominação da desolação da qual falou Daniel, cercando o povo de Deus, sendo um sinal de que eles deveriam fugir. Agora vejam, irmãos, assim o arrogar-se nossa nação o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. A advertência para fugir na destruição de Jerusalém é quando Jerusalém fosse cercada pelo exército romano, que Jesus chamou esse ato de abominação da desolação da qual falou Daniel. Agora, queridos, Deus está falando aqui que no tempo do fim, o sinal para o povo de Deus abandonar as cidades é o estabelecimento obrigatório do dia de repouso papal, ou seja, o decreto dominical. É o sinal do povo, para o povo fugir das cidades. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Quem está nas grandes cidades é o momento de sair, quando o decreto dominical for promulgado. E quem está nas pequenas cidades é o momento de ir para o campo. Qual é o sinal? Decreto dominical. Como é que Jesus chamou o cerco de Jerusalém? Abominação da desolação. E Ellen White fala que isto vai se cumprir no tempo do fim com o decreto dominical. O sinal é o mesmo. O sinal é o mesmo.
Abominação da desolação. Naquele tempo, Roma imperial cumpriu a abominação da desolação. Agora, Roma papal cumpre a abominação da desolação. Então, a abominação da desolação, da qual falou Daniel, sempre tem a ver com Roma. Nos dias de Jesus, Roma imperial. Nesta última geração, agora, Roma papal, cercando o povo de Deus. Mas assim como os cristãos não morreram naquele tempo, assim também agora, quando sair, Deus poupará o seu povo. Amém, irmãos? Agora vejam aí na página 72, alguns justos nas cidades permanecerão depois de aprovado o decreto dominical. Nem todos os justos vão sair das cidades. Deus está dizendo que alguns justos permanecerão na cidade, pregando. Vejam aí, no tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios, que os procuravam matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus, quebrava-se e caíam como se fossem instrumentos impotentes, como palha. Anjos de Deus protegiam os santos. Isso foi tirado do livro Primeiros Escritos, página 284, 285. Embora um decreto geral tenha fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, em alguns casos, seus inimigos se antecipam ao decreto e se esforçam para tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda pessoa fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades, mas as espadas levantadas contra eles se quebram como palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Isso não traz conforto para você? Deus não esqueceu o seu povo. Deus cuida de você como a menina dos seus olhos. Assim como cuidou dos cristãos na destruição de Jerusalém, Ele cuida dos seus filhos e filhas agora nesta última geração, que vai enfrentar o decreto dominical e depois vai enfrentar o decreto de morte, mas anjos se tornarão poderosos escudos de luz ao redor do povo de Deus. Aleluia por isso, irmãos. Nada teremos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos da forma maravilhosa como Deus já nos guiou e nos protegeu no passado. Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer, e Deus continuará conosco. Amém, irmãos? Que a graça de Jesus fique com você. Amém.